Já estamos gravando? Abençoados e abençoadas, seja muito bem-vinda ao nosso canal Livre pelo Evangelho Eterno. Eu sou o J. Fernandes, estou aqui em Jaboatão dos Guararapes. Se sintam amados, abraçados, você que ouve, que escuta, que assiste o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo aqui nesta manhã de domingo. Hoje é domingão, como diz o outro aí, né? Domingou, pessoal, domingou. E hoje é dia 17 do mês 3 de 2024. Estamos aqui às 8 horas e mais 12 minutos nesse domingo pela manhã. E vamos fazer um vídeo aqui, creio eu, que é um vídeo muito esclarecedor, enriquecedor. Vamos falar dos 3 evangelhos. Já ouviu falar? Já conhece? Fica nesse vídeo até o final. Deixe logo agora o seu like, se inscreva no canal, nos incentive a estar fazendo mais e mais vídeo. Quando você deixa o seu like, o seu gostei, o YouTube envia para outras pessoas para também conhecer o nosso trabalho. E quando você se inscreve no canal, fortalece o nosso canal, é muito importante para a gente. E também o YouTube avisa você quando a gente subir um novo conteúdo lá para a plataforma. Tudo bem? Eu quero abraçar aqui uma pessoa que ele está em Goiânia, Goiás. Ele diz assim: estamos assistindo de Goiânia, Goiás. É o @Cândido Marinho. Um abraço ao Cândido, a toda a sua família, a todos de Goiânia e a todos os goianenses, se podemos chamar dessa maneira. Se sinta amado e abraçado. Também falando em Goiânia, eu quero abraçar o meu amigo Eduardo Bezerra, a sua esposa Viviane. É uma família muito abençoada. E também o Daniel, que é filho desse casal aí, e a esposa dele, que também está para ganhar neném. O Daniel será pai pela primeira vez. Recebo que esteja tudo bem contigo, tudo bem com vocês aí, meus abençoados, meus queridos. Espero que estejam tudo bem com vocês, que vocês estejam gozando de uma saúde perfeita, para crescermos nesse conhecimento, crescermos em graça, nessa graça eterna, nesse evangelho eterno, digo eu. Agora sim, vamos crescer, vamos nos alimentar poderosamente com este crescimento espiritual. Vamos alimentar com esse conhecimento. Bem, para falar dos evangelhos, eu preciso começar da raiz, do início, começar falando das alianças. Então vamos lá no Êxodo 19:5, que diz assim: Moisés dando o recado do Eterno para o povo de Israel, para os judeus. Aliança. Agora, se me obedecer fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha, disse o Eterno pela boca de Moisés, aos hebreus, aos judeus. Então, aquela aliança foi feita com a casa de Israel. Daí, eu mesmo também imaginaria que a nova aliança tinha sido feita com os gentios, ou para os gentios, mas na verdade não. A nova aliança também foi feita com a comunidade, com a casa de Israel. E a gente pode ver isso sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos ver daqui a pouco. Então, eles receberam um concerto, um acordo, um pacto, para ser fiel a esse pacto. E sendo eles fiel ao pacto, à aliança, então ele seria um tesouro pessoal para o Eterno, disse ele, embora toda a terra seja minha. Ou seja, toda a terra é minha. Todas essas pessoas que habitam na terra é minha, na época, é minha, dizendo ele para os hebreus, são minhas. Mas vamos dizer que vocês são o meu chegado. Já viu aquela palavra lá? Olha, ninguém mexe com isso aí não, que isso aí é o chegado de fulano. Pronto, era isso. Vocês são o meu chegado, todo mundo me pertence. Mas vocês é aquele povo mais chegado, que eu tenho um particular com vocês mais afinado, essas coisas assim. Mas se vocês guardarem a aliança. Bem, então vamos ver agora a segunda aliança, que também foi feita com os judeus, e para os judeus e não para os gentios. Vamos crescer? Jeremias 31, do 31 ao 34. Olha o que diz o 31, tá, meus amados? Mas lembrando que as duas alianças foram feitas para os judeus, com a casa de Israel. Olha o que diz o versículo 31, do capítulo 31 de Jeremias, 31 ao 34.
Então, chegados os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, essa nova aliança também foi feita com o povo de Israel, com o povo de Judá, com os judeus. Entende? Não tem nada a ver com os gentios, foi para os judeus. Agora, olha o 32 o que diz. Não será como a aliança que fica com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então, essa aliança agora, ou essa nova aliança, eu vou fazer diferente, disso o Eterno. Porque aquela aliança que eu fiz com os antepassados de vocês, já tinha passado muito tempo, aquele povo lá já tinha morrido e tinha nascido pelo caminho uma nova geração. Então, eles quebraram a minha aliança. Mas eu sou o Senhor deles. Abençoado, isso nos dá um entendimento soberano, um entendimento divino. Por quê? Porque o sistema religioso evangélico, mais o evangélico, onde eu fiquei lá por 32 anos, ensina as pessoas a serem preconceituosas, racistas, a ponto de uns matar, entrar na denominação do outro, quebrar as figuras do outro e etc. Você sabe disso. Isso é racismo, é preconceito. Imagina que o evangélico vê uma pessoa tomando uma pinga ali e diz assim, aquele lá é do diabo. É ou não? Passa na esquina, vê uma moça lá, fazendo programa, e aquele ali é uma pombagira, é um demônio. É ou não é? Quer dizer, o Eterno diz assim, eles quebraram a minha aliança. Mas eu sou o Senhor deles. Entende isso? Abençoado, ninguém deixa de ser filho de uma pessoa porque deu mancada com a pessoa. O seu filho deu uma mancada com você, mas ele deixou de ser teu filho? Não. Mas os evangélicos dizem que deixou. Aí tem que passar debaixo da mão dele para ser filho de Deus. Eu não entendo isso. Não dá para entender, né? Como que a gente foi enganado, né? Como que a gente foi tão enganado assim? Meu pai, é demais. É demais. É ou não é demais? É demais isso. Como que a pessoa tomar um banho no rio se torna filho de alguém? Isso não é um absurdo? Bem, vamos voltar aqui. Eu sou o Senhor deles. Eles quebraram, mas eu sou o Senhor. E agora eu vou fazer uma outra aliança, não daquele jeito mais. E como seria agora? Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Que dias? Depois da cruz. Declara o Senhor. Porei as minhas leis no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, essa nova aliança agora não seria mais escrita em tábua de pedra. Não, seria escrita no íntimo, no coração. A palavra do Senhor agora falaria com eles sem precisar de intermediário. Abençoado, essa pessoa que diz assim, eis que o Senhor te deu um recado para eu dar para você. Mentira pura. Aqui no Nordeste fala assim, mentira pura. Daqueles dias para frente, a palavra está dentro e não mais fora. Mas por que ler a Bíblia? Porque você não sabe de nada. Quando eu leio a palavra aqui, o que está dentro fala contigo. Caramba, como é que eu não via isso? Caramba, como é que eu passei tanto tempo iludido? Entende, abençoado? Vamos lá. Versículo 34 agora. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o maior até o menor, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Entende? Ele fez uma promessa de perdoar e não se lembra mais, tirar o pecado do mundo como tirou. Ele veio na pessoa de Yahshua, tirou o pecado do mundo, jogou no mar de esquecimento e não se lembraria mais do pecado daquele povo, porque aquele povo não teria mais pecado. Agora, era um absurdo dizer assim, perdoe os meus pecados. Era um absurdo. Quer dizer, qual pecado? Você não tem mais pecado, eu tirei o pecado. Mas o papado de Roma, a igreja mais velha, né? Entre aspas, que isso não tem nada a ver com igreja, essas sinagogas, omitiu o que o Eterno fez e inventou que o povo teria pecado sim. E está aí o povo
desobedecendo o Criador, pedindo perdão de pecado, quando eles não têm pecado. Aliás, quando nunca tiveram pecado, porque os gentios nunca tiveram pecado. E Israel, o pecado foi tirado. Entende isso, abençoado? Dá para entender, sim ou não? Luz aí no teu entendimento. Então essas duas alianças foram feitas com a casa de Israel e não com os gentios. Assim sendo, vamos ver o que Paulo, Shaolo, o apóstolo dos gentios, o arquiteto e fundador do pacto, do novo pacto da graça, disse para os judeus, escreveu para os judeus, pregou para os judeus, depois da cruz, depois que ele recebeu lá no terceiro céu, o novo pacto, a nova aliança, que foi entregue para ele no terceiro céu. Aí ele diz para os judeus, em Hebreus 8:10, olha o que ele diz. Ele lembra, ele só faz lembrar. Porque ele foi pregar a nova aliança e creio que os judeus dizem, não, está errado, não é assim não. Não é isso que eles dizem hoje? Quando você vai falar desse novo pacto maravilhoso, que você não tem pecado, que não tem inferno, que não tem diabo, o que é que eles dizem? Não, você está distorcido, você está desviado, não é assim? Chama você de desviado. Falaram isso com Paulo lá. Aí Paulo lembrou a ele assim, esta é a aliança que farei. Se você ler aí o contexto, você vai ver que Paulo está pregando para os judeus, lembrando que agora está numa nova aliança, porque ele estava agarrado à velha. Agarrado à velha sem querer deixar. Não é assim as pessoas hoje? Agarrado à lei de Moisés sem querer deixar? Um abençoado disse a mim assim, vamos pregar a lei de Moisés para sempre. Olha o que ele disse para mim. Esse que se disse, seu pastor aí, parando um pouquinho aqui, ele já pregou para você assim, você não pode receber nada novo se você não abrir mão do velho. Já disse isso ou não disse? Já disse, eu sei que disse. Então, abençoado, para você receber essa nova aliança, você tem que abrir mão da velha. Tem que se apostatar de Moisés. Tem que esquecer o velho pacto. Porque já passou, já estamos muito na frente, e você agarrado lá atrás, numa coisa que se venceu há 2000 anos atrás. Então ele diz assim, ó, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, declara o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e escreverei sobre o seu coração, serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Lembra, o Shaolo dizendo para eles lá, o apóstolo Paulo, lembrando para eles, lembra que através de Jeremias o Senhor deu esse recado? Chegou a nova aliança e vocês estão pregados aí na velha. A nova chegou. Abre mão da velha e se apega à nova, se apega ao que ressuscitou. Porque agora não é mais nessas tábuas de pedra, não. Agora está dentro de você. Como assim dentro de mim? Está dentro de você. É o que o Eterno falou. As minhas leis porei no seu íntimo e as escreverei nas suas mentes, no seu coração. E sabe o que é isso, abençoado? Deixa eu te dar aqui uma palhazinha. Você já se deu mal alguma vez por você querer fazer uma coisa e o seu sentimento falar muito forte dentro de você? Não faz isso não, não vai não. Não vai ali hoje não. Não vai fazer isso não. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, eu disse a fulano, eu estava sentindo, eu estava pressentindo para ele não fazer isso. Ele foi, desobedeceu e se deu mal. Lembra disso? Hoje já aconteceu com você, porque uma vez aconteceu comigo. E aconteceu uma desgraça. Aconteceu uma desgraça. Porque eu não queria fazer uma coisa, mas eu fui muito tentado e não resisti à tentação. Isso faz quase 40 anos atrás. Eu tinha lá uns 28 anos, talvez, eu tenho 71. Aconteceu uma desgraça. E por obra do Eterno, eu estou aqui. Porque era para eu ter sido morto naquele dia. Por desobedecer a palavra, a aliança que estava dentro de mim. Falando para eu não fazer aquilo. Mas eu não resisti à tentação. Eu não sabia de nada. Mas eu via, eu sabia que eu não podia fazer aquilo. E não era nada demais, era sair com os amigos à noite. Que eu fazia isso todo final de semana. Mas naquele dia não era para mim. E você já se deu mal por isso? Essa é a aliança, essa é a palavra. Esse é o Deus eterno dentro de você, falando com você. Entende isso? Então, ele estava falando isso para os hebreus. Mas o nosso intuito aqui é falar dos 3 evangelhos. E eu vou dar essa informação rica para você. Vamos ver, vamos falar do evangelho que Paulo recebeu lá no terceiro céu. Vamos lá? Vamos lá. Diz assim,
Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então você vê aqui dois evangelhos. O evangelho da incircuncisão, dado a Paulo para os gentios, e o evangelho da circuncisão, dado a Pedro para os judeus. Abençoado, irmão, querido, eu tenho uma admiração por você. Mas se você vê esse vídeo, Paulo não pregou o evangelho eterno não, abençoado. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão para os gentios. Paulo não pregou nada para os eternos, ele pregou tudo para os gentios. Agora, a graça que incluiu os gentios, ela nos educa. Não é porque nós cremos no Evangelho eterno, estamos nos tempos eternos, somos um ser eterno, vivendo a vida eterna, na Nova Jerusalém, somos educados pela graça. A graça que diz quem nós somos, um ser perfeito, sem defeito, vivendo num corpo de carne. A graça que diz que nós somos predestinados, abençoados. Certo? É a graça que nos educa. Como a lei fala, as profecias, antes da cruz, também nos dá respaldo de que, como o Eterno agiu. Mas muitas coisas na graça continuam. Tu és um ser divino, e aprendesse isso lendo onde? No Pacto da Graça. Tu és um ser sem pecado, aprendesse isso com quem? Com o Pacto da Graça. Tu és um ser abençoado, completo, aprendesse isso onde? No Pacto da Graça. Então, Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão e Pedro da circuncisão, e isso pendurou até a cruz, até os anos 70. E isso vigorou até os anos 70. Nos anos 70, quando Cristo veio cumprir todas as coisas, isso aí deu uma porta. Aliás, deixa eu falar logo aqui. O evento da cruz foi uma passagem, uma porta, uma ponte para atravessar para o Pacto da Graça, para a Nova Aliança. O evento dos anos 70 foi uma ponte para atravessar para o tempos eterno, para o Evangelho eterno. Entende isso, abençoado? Nós estamos no tempos eterno, vivendo o Evangelho eterno, mas algo de ensinamento da graça pendura para nós. Algo de ensinamento antigo. Tem coisas que não vai acabar nunca. Tem coisa que não vai acabar nunca. Entende? Eu vou ler uma daqui a pouco para você entender isso. Então, aqui a gente já vê dois evangelhos. Vamos ler o 8 também, o 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da incircuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios, para com a incircuncisão. Então a gente vê aqui o Eterno operando poderosamente com a incircuncisão de Paulo para os gentios e com a circuncisão de Pedro para com os judeus. Então esses dois evangelhos trabalhando na vida de dois homens. Os judeus ainda precisavam se arrepender e ser batizados para o evento do ano 70. E os gentios precisavam ser edificados como a casa, como a morada, como o templo santo do Senhor para os anos 70. Entende isso? Agora, abençoado, vamos no Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse é uma revelação que começou do versículo capítulo 1 e foi até o 22. Vamos pular 13 capítulos e vamos no 14. Vamos ler 14, 6 e 7, que diz assim no 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno. Olha, agora nós estamos falando de um outro evangelho eterno. A gente viu o evangelho da circuncisão, da incircuncisão e agora o eterno. Com o evangelho eterno, para proclamar, esse evangelho ia ser proclamado, não estava sendo proclamado ainda, não tinha sido proclamado. Para proclamar aos que habitam sobre a terra e a todas as nações
tribos, línguas e povos. Então, esse é o evangelho eterno, que não tinha sido falado e nem visto por homem nenhum. Está aqui na revelação. Como que Paulo já tinha morrido aqui e pregou o evangelho eterno? Entende isso? O 7. Dizendo, ele tinha o evangelho eterno na mão, dizendo que ia ser proclamado, mas também dizendo com grande voz, temei a Iau, temam a Iau e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do teu juízo. Chegou, abençoado. Abençoado. E se o juízo chegou no ano 70, como que o Apocalipse foi escrito nos anos 90, 100? Essa informação é mentirosa, porque eles não querem que tu conheça a verdade. Tem gente que manda, não, o Apocalipse foi escrito no ano 100. Como que foi escrito no ano 100, abençoado? Como que tu vai escrever uma carta para a pessoa depois que ela recebe a carta? Tem como tu escrever uma carta para tua mãe, para o teu pai, para tua filha, não sei aonde, e ela lê a carta primeiro para poder tu escrever a carta? É o que estão dizendo. A carta se consumou no ano 70. Como que ele escreveu no ano 100? Abençoado. Tu está sendo enganado de todos os lados. Está sendo bombardeado com a mentira de todos os lados. Temei a Iau e dá-lhe glória, porque chegou o teu juízo. Chegou, acabou, chegou. E uma das coisas que o sistema colocou na mente das pessoas, abençoado, é isso. Cuidado na justiça de Deus não, viu? Tenha medo da justiça de Deus não. Abençoado, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que as pessoas podem ser tão enganadas, né? Como que eu fui tão enganado, hein? Abençoado, o que é bom para a humanidade? É a justiça ou a injustiça? Hã? Por exemplo, o Brasil tem um salário mínimo que já é o mínimo dos mínimos, né? E uma pessoa trabalhar o mês inteiro feito um condenado e receber menos de um mínimo, isso é justo ou é injusto? Não, é injusto. Então é uma injustiça. Então a injustiça que é ruim. A justiça é boa. Deixa eu te contar uma coisa aqui, como é a justiça de Iau. Um camarada, Iau, na pessoa de Iausha, né? O Yahushua, combinou para o cara trabalhar de 7 às 5. E combinou um preço. Vamos dizer que ele combinou R$100. Você pega no meu eito aí, na minha fazenda, trabalha de 7 às 5 e eu te dou R$100. Tudo bem. Quando o cara começou lá, 7 não, 8, né? Começa de 8. Agora foi lá para as 11 horas, passou lá um cara e disse, eu quero trabalhar também. Ah, toma uma ferramenta aqui, vai trabalhar. Aí 5 horas largaram. Aí vamos fazer o pagamento. Aquele que começou primeiro, ele pegou, deu os R$100. E o que começou lá para as 11 horas, meio-dia, ele também pegou, deu os R$100. O cara falou, epa, tem alguma coisa errada aqui. Se o quê? Me fala o que está errado. Não, eu comecei às 8 e ganhei 100. E ele começou a meio-dia, ganhou o mesmo 100. E falou assim, o que te importa? Eu combinei quanto contigo? 100. E eu fui injusto ou justo? Não foi justo. Então, o que te importa de eu dar 100 a ele também? Isso é justiça, abençoado. Mas eles dizem assim, cuidado na justiça de Deus não, viu? Como se a justiça de Deus fosse Deus estar por aí com uma serra na mão, que nem um Jason, cortando o pescoço das pessoas. Abençoado. O juízo de Deus era uma coisa maravilhosa. O juízo de Deus foi bom demais para o judeu. Olha o que ele está dizendo assim. Glorifiquem, dá-lhe glória, porque chegou a hora do teu juízo. Chegou a hora de tu receber a tua recompensa. Chegou a hora da ressurreição. Tu vai deixar de ser separado do Criador, tu vai ressuscitar. Dá-lhe glória. Abençoado. O sistema faz você andar com medo de Deus. Você diz que ama Jesus, mas você tem medo dele. Porque se diz que ele vai voltar amanhã, você está se borrando. Se ele voltar, eu vou ficar. Então você tem medo dele. Como o sistema é corrupto, como o sistema é assassino, como o sistema é mentiroso, miserável, esse sistema. Principalmente o evangélico. Principalmente o evangélico. Que eu vivi lá por 32 anos. Chegou a hora do teu juízo, acabou, chegou. Não vai esperar mais nada não. E dia depois, tchá, aconteceu. Chegou o juiz aí. Adorai aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Adore ele, porque ele está vindo trazer a recompensa, trazer o salário. Ele não diz, eu venho sem demora, trazer a recompensa, o meu salário está debaixo do meu braço para entregar a vocês que fizeram as obras. Agora, abençoado, se o cara fez uma obra mal, ele não podia receber um bom salário, né? Eu digo que Iau não é nem bom nem ruim, ele é justo.
Se você plantar laranja, abençoado, você não pode colher limão. Se você plantar mel, você não vai colher fel. Mas se você planta felvo, como é que você vai colher mel? Já diz aqui no Nordeste, quem planta vento, colhe tempestade, abençoado. Mas isso aí, ao ser ruim? Não, isso é ele ser justo. Ele não é nem bom nem ruim, ele é justo. Entende isso, abençoado? Então aqui a gente vê 3 evangelhos. O evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão e o evangelho eterno. Entende? Vamos crescer? Vamos crescer. Abençoado. Este é o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Já foi anunciado antes mesmo que ele viesse. E Yahushua falou isso e Dr. Lucas escreveu no seu capítulo 24, 49. 24, 49 de Lucas. Ele diz, eu envio para vocês, a promessa do Pai. Fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Olha, abençoado, esse poder do alto, os religiosos têm como espírito, como eles cantam lá baixura, ripa lá para trás, terra de Cantarábia, não é isso? Não. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Como aquele evento na festa de Pentecoste, abençoado, aquele evento não tem nada a ver com línguas estranhas. Aquele evento tem a ver com idioma. Pentecoste era uma festa que duraria 40 anos. 40 dias, perdão. E no último dia da festa era onde todos das comunidades vizinhas se reuniam. Então era onde tinha mais pessoas. Então Iau aproveitou esse último dia para fazer um evento e aqueles de longe verem o efeito glorioso dele. Então, na hora nona, ou na hora sexta, na hora nona, ou se não me falha a memória, que era aproximadamente 9 horas do dia, aí veio sobre eles um poder, um evento, que ele descreve como línguas repartidas, e pousou em cada um deles e falava em línguas estranhas, desestranhas, mas eram línguas, idiomas estrangeiros, como lhe era concedido a falar. Então, uma pessoa que nunca falou alemão estava falando alemão. Estava falando em alemão as coisas do Eterno. O outro que nunca falou egípcio estava falando em egípcio as coisas do Eterno. E quem era do Egito estava vendo que aquele homem estava falando em egípcio as coisas celestiais. Logo no início pensaram que era mosto, pensaram que era vinho, pensaram que estava bêbado. A essa hora do dia já estão bêbados. Não, peraí, estão bêbados não. Estão glorificando o Eterno na minha língua. Então eles entendiam o que eles falavam. E naquele dia se reuniu, se congregou, diz lá, quase 3.000 pessoas. Isso não é o poder que veio do alto não, para revestimento não. Aquilo cessou e acabou. Nunca mais eles tiveram nada daquilo. Entende? Agora, e o poder que vem do alto? Vamos perguntar para quem recebeu. Vamos perguntar para quem sabe. E quem é que sabe então? Shaul, o apóstolo dos gentios, que recebeu no terceiro céu. Olha o que ele diz aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, o evangelho da incircuncisão, o evangelho para os gentios, pois é o poder de Deus. Esse é o poder que reveste as pessoas que veio do alto. Reveste eles de sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina. A sabedoria humana se aniquila, a sabedoria divina permanece para sempre. Esse é o poder que veio do alto para revestir as pessoas. Entende? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Isso vai revestir as pessoas, vão dar uma salvação, vai tirar ele do engodo, da mentira, da religiosidade. Vai tornar eles livres, revestidos de capacidade para debater e combater e destruir fortaleza que está na mente de pessoa.
Na mente de muitas pessoas que escrevem para mim algumas coisas contrárias, tem uma fortaleza. Mas essa fortaleza vai ser quebrada e derrubada e desmanchada. E essa pessoa vai crer no Evangelho eterno, nos tempos eternos. Entende isso, abençoado? Vamos crescer. E agora, vamos ver o Evangelho eterno. Também foi proclamado por alguém antes que acontecesse. Vamos ver aqui Salmo 46, 4. Vamos ver, Salmos 46, 4. Há um rio cujas correntes alegra, traz gozo, a cidade de Iau, o santuário da morada do Altíssimo. Davi, esse salmo é de Davi? Você que eu não pesquisei esse salmo, porque Davi escreveu a maioria, mas algumas pessoas também escreveu salmo. Se você pesquisar e ver aí, escreve nos comentários, tá? Mas vamos imaginar que foi Davi, ou foi Asaf, né? Asaf também escreveu alguns salmos. Mas vamos dizer que foi Davi ou foi Asaf. Ele já estava falando e profetizando na época era uma profecia, que haveria um rio, que as correntes desse rio ia alegrar a cidade do Eterno, o santuário, a habitação do Altíssimo. E eu faço uma pergunta a você. Você que mora aí em Portugal, Ilha da Madeira, o Eterno mora aí na sua rua? Mora aí no seu bairro? O Eterno mora em Portugal? Você que está na África, em Moçambique, meu amigo Elias, uma coisa assim? Elius, uma coisa mais ou menos assim, que escreve aqui no canal. O Iau mora em Moçambique, aí na rua, no bairro, no centro, em algum edifício por aí? J. Fernandes. Iau mora em Recife, nessa Veneza brasileira, em Jaboatão dos Guararapes, aí do seu lado? Não. Recife, Jaboatão é a minha cidade. Portugal é o teu país. África, Moçambique é o teu país. É a tua cidade. A cidade de Iau somos nós. Nós somos a cidade dele. E alguma vez um abençoado fez uma pergunta para mim dizendo assim: abençoado, se fala que Deus é grande, né? E como que ele pode habitar dentro de uma pessoa que é tão pequena? Foi uma pergunta. E é uma pergunta que cabe uma resposta boa. Cabe ou não? Cabe uma boa resposta. Uma resposta convincente. E essa resposta convincente eu vou te responder dessa maneira. Não creia no que os seus olhos veem. Ou em tudo que os seus olhos veem. Porque os nossos olhos são mentirosos. É verdade, são mentirosos. Mas ele não é ruim, ele é maravilhoso. Porque sem ele, como é que a gente ia andar? Como é que a gente ia enxergar? Mas ele é bastante mentiroso. E eu vou te provar como. O porquê. Você pode pegar um espelho aí, eu estou me vendo aqui agora. Você pode pegar um espelho. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê um indivíduo, é isso? Verdade que sim? E você vai dizer sim, eu vejo um indivíduo. É mentira. É mentira. É mentira dos meus olhos. É mentira dos meus olhos. Como assim mentira? Bem, deixa eu dar um pouquinho de aula de biologia, né? Um ser humano, aproximadamente com 70 quilos, eu tenho 90, 91. E esse corpo dele é formado de 37 trilhões de células. 37 trilhões de seres vivos. Olha, o mundo todo tem 7 bilhões de habitantes. O teu corpo é formado de 37 trilhões de seres vivos.
E cada célula come, bebe água, faz xixi, faz o primeiro e o segundo. Defeca e faz xixi. É um ser vivo, uma célula. E o teu corpo, esse corpito aí, tem 37 trilhões. É maior do que o mundo ou não? Isso é um mistério abençoado. Isso é um mistério abençoado. E aí, nessa cidade imensa, nesse país imenso, que habita o Todo-Poderoso. Entende? Entende isso? É convincente para você? Abençoado. Que você não é nada de pequeno, é que o sistema é mentiroso. Somos pequenos, tão pequenos. Não, você não é isso, não. Você não é o que você pensa que é, você não é o que dizem que você é não é isso, não. Então vamos lá. Há um rio que alegra esse país imenso. A morada, o santuário da morada do Altíssimo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Vamos lá. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Um dia, Yahshua disse assim, quem crê em mim, dentro dele vai se fazer um rio de água viva. Está aqui. Claro como um cristal. Abençoado. Que procede do trono de Iau e do Cordeiro. Esse rio procede de onde? Esse rio vem de onde? Do alto. O poder de vestir, de revestir as pessoas, veio de onde? Do alto. E ele era o quê? O evangelho da incircuncisão. Ou seja, o evangelho da circuncisão tinha um poder, mas esse poder fluía pela mão de Pedro. O evangelho da incircuncisão tinha um poder, e esse poder fluía pela palavra de Paulo. É pelo ouvir, é pelo ouvir. E o evangelho eterno também é pelo ouvir. Agora, se o evangelho da circuncisão tinha um poder pela mão de Pedro, o evangelho da incircuncisão era o poder de revertir as pessoas. E quem é o rio? Quem será esse rio que traz essa alegria, que alegra a cidade do Altíssimo, que alegra o teu íntimo? Quem é esse rio? Que procede do alto. Tem um versículo aqui, o 2. O 2 não é tão fácil de você entender, mas eu quero ler o 2. Primeiro, claro como um cristal. Isso está claro para você? Para mim está tão claro, mas tão claro, que não tem sombra de dúvida de quem é esse rio. Quem é esse rio? Espera aí. O poder de revestir as pessoas era o evangelho da incircuncisão. E o rio que alegra as pessoas hoje é quem? Captou ou não? Captou? Versículo 2. Isso tem que estar claro para você. Clareza, luz no teu entendimento. Estou jogando luz no teu entendimento. No meio da sua praça, é uma cidade tão grande que ele descreveu até como uma praça. E de um outro e do lado do rio estava a árvore da vida. Lá tem vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esse versículo abençoado. Tudo isso aqui não é fisicamente. Nada disso aqui é físico, abençoado. Essa árvore não é física, abençoada. Essa árvore é você. Essa árvore sou eu. Lembra que Yahshua um dia diz, eu sou a videira verdadeira, a árvore verdadeira? Isso era uma ilustração, uma parábola. Isso aqui são palavras que os judeus entendem com maior facilidade, porque isso é a maneira dos judeus falar com os próprios judeus. Lembra quando você diz assim, cadê o seu João? O seu João está no fundo do poço. Mas ele caiu no fundo do poço ou ele perdeu o que tinha? É tão simples para você, né?
Isso aqui é muito simples para os judeus e complicado para você, porque complicaram, torceram. Eu estou distorcendo, descomplicando. Para ele escrever isso como uma cidade, é claro que ele falou de uma praça, no centro. Entende? Porque ele está descrevendo o ser humano aqui como uma praça, como uma cidade, como um país de 37 trilhões de seres viventes. O rio tem uma árvore. A árvore são as pessoas. É você. Do seu rio, você é a árvore. As folhas é o que sai da árvore, é a palavra. O fruto é a colheita. Está claro isso para você, abençoado? Isso é uma simbologia, uma ilustração, isso é ilustrativo. Compreende? Alguém pode até dizer que isso é heresia, o que eu estou falando, não tem problema. Para mim está claro. Para mim está claro, abençoado. Esse rio é o evangelho eterno que me alegra. No reino não é comida nem bebida, é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Eu nem vou te falar do Espírito Santo para você não desmaiar. Lá não é comida nem bebida. No meu país, no país da minha origem, que sou um ser divino, no meu país não é comida nem bebida. Lá não é banquete, lá não é carne assada, lá não é churrasco, lá não é macarrão, lá não é pizza, lá é gozo. E esse gozo é trazido pelo Evangelho Eterno, que é decifrado aqui como um rio que traz esse gozo, essa alegria no Espírito que sou eu. Um espírito perfeito, sem defeito, santo, que é você. As palavras são as folhas, são as palavras que saem para produzir o fruto. Porque lá não tem mês, lá não tem tempo, lá não tem época, lá não tem estação, não. Lá não tem sol, não tem noite. Lá o tempo e espaço não existe, é o hoje, é o agora. Lá não tem ontem nem amanhã, lá não tem passado nem futuro, lá é hoje, é o agora. Lá é tudo feito no agora. Lá é a quinta dimensão, onde tudo é feito no agora. Aí nós estamos fisicamente na terceira dimensão, onde tem um passado e um futuro e um presente. Lá só tem o presente, o hoje, o agora. Por isso que em alguns lugares se falaram, Deus é Deus de hoje, Deus de agora. Ele não é Deus de amanhã. Ele é o Senhor do já. É agora, abençoado. Entende isso? Agora você crendo e falando, você colhe os frutos. Você tem alegria quando você se desapega de Moisés, quando você se desapega dos rudimentos, quando você abraça o que Yahweh fez para você e vive essa eternidade, você está vivendo a vida eterna. E a vida eterna é enquanto você estiver aqui. Morreu, sua eternidade acabou. A eternidade que você está vivendo num corpo físico. Você é um ser, vamos dizer assim, é um ser eterno, né? Não é a vida eterna. Você é um ser que não tem fim. Na Bíblia existe mais de uma eternidade. É falado de mais de uma eternidade para você entender. Por exemplo, a misericórdia do Senhor, ela vai de eternidade a eternidade. Então, existe mais de uma eternidade escrita na Bíblia. Mas a vida eterna é essa vida humana. Você está vivendo a vida eterna. E quando esse físico morre, então a vida eterna acabou para ele. Mas o Senhor continua de eternidade a eternidade, de pessoas a pessoas. Entende isso? Então, quando você abre mão dos rudimentos, quando a sua mente é iluminada, quando você abraça isso com gozo, esse rio começa a te trazer uma alegria. É claro que a tua mente carnal quer te botar para baixo. O governo é ladrão. Ele é rico, você não tem nem o que comer. No reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, é paz, é gozo. Aí você começa a dizer o que você é, proferir o que você é. Fala, dá comando, abençoado. Dá comando. Acorda de manhã, eu sou livre.
Está doendo a perna? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Está desempregado? Eu sou um ser livre. Eu não sou escravo de ninguém, eu sou livre. Está faltando grana? Eu sou livre. Eu sou um ser livre. Dá comando. Hoje é o meu melhor dia. Eu não vivo pelo governo, eu não vivo por nada, eu vivo pelo meu país. O meu país é maravilhoso, eu sou um ser divino. E você vai ver, aí você vai colher os frutos. Você pode ter uma vida mais saudável, viver com mais vigor. Todo mundo que eu digo que eu tenho 71 anos é capaz de... Eu conversei com o senhorzinho aqui próximo de casa e falei, quantos anos o senhor tem, irmão? Eu tenho 71. Eu tenho 53, parece que eu sou seu avô. Comanda, comanda. A tua célula está pronta esperando para o teu comando. As células se renovam. O teu organismo, o teu corpo físico funciona através dos teus comandos. Mas se tu ficar deixando tua mente dominar que todo mundo está doente, que o mundo é um mundo de doença, que está cheio de doença, que está... Ah, cara, esse é o teu país? Essa é a tua pátria? Tu és um ser perfeito, vivendo sim um corpo imperfeito, mas tu não és imperfeito. Tu estás se experienciando, tu és uma centelha divina que não morre nunca, abençoado. E todo esse universo pode se submeter a ti. E toda a riqueza está em ti. Você não precisa de nada que está lá de fora. Você não precisa buscar nada de fora para você, porque tudo está em você. Entende? Eu não estou pregando riqueza nem prosperidade para ninguém, não. Eu estou dizendo o que tu és, não tua carne. Tu és um ser perfeito, um ser divino, que tem um evangelho eterno, que traz gozo para tu viver com gozo, mesmo que tu também não tenha o que comer. Mesmo que tu também esteja num hospital. Isso não tira o teu gozo. Mesmo que tu esteja num estado terminal, de um câncer terminal. Isso não tira o teu gozo. Tu já sabe que isso aí vai chegar os teus dias amanhã, vai se cumprir teus dias, está se cumprindo os dias da tua eternidade, mas tu tem um gozo, tu vai regressar ao teu país. Alguém vai chegar lá com cabeça baixa, tá com cabeça baixa por quê? Não, estou vendo o senhor aí, meu pai. Não, não para com isso, rapaz. Eu estou bem, eu estou maravilhosamente bem. Quem está passando por um certo problema é o meu corpo, mas isso vai acabar hoje, amanhã, depois. Isso amanhã, mesmo que esteja bem, mas isso pode acabar. Você pode ir embora primeiro que eu, ou não? Você pode não estar aqui amanhã, e eu, quem sabe, eu vou estar aqui amanhã, mas você pode não estar. E daí? Eu e você vai ter que deixar esse lugar, porque nós viemos aqui de passagem, nós não somos daqui. Entende isso, abençoado? Então esse é o evangelho eterno, para os tempos eternos, para os eternos, nos tempos eternos. E eu posso dizer para você, paz eterna, porque você é um ser eterno. Só complementando aqui na paz eterna, eu não sei se eu falei isso no começo, acho que não. Tem alguns abençoados que dizem assim, mas pode dar paz eterna? Bem, a Bíblia, abençoada, é uma escatologia consumada. A Bíblia já se consumou tudo. A palavra eternidade vem do latim eternus, termo que por sua vez é derivada de aionos, que significa era, ou tempos indefinido. Vida eterna quer dizer tempos indefinidos. Você chegou aqui numa data, não sabe quando vai sair daqui. Isso quer dizer eternidade. Aionos no hebraico, tempos indefinidos. Na tradução que traduziram para o latim, colocaram a eterno no latim, dando a entender que é tempo sem fim. Não, não é. Não é tempo sem fim, não. Eternidade é enquanto a tua vida durar aqui. Essa é a realidade. Por isso que eu te dou paz eterna, porque tu és um ser eterno. Abençoado?
Eu creio que eu ajudei você e a gente se vê numa outra oportunidade, a gente se vê em outro vídeo. Mais uma vez, paz eterna para você.